Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar. Olá, meus queridos, é uma alegria enorme poder estar com vocês novamente e que a graça do Senhor Jesus possa estar com vocês e ser com vocês em todos os momentos da sua vida. Nós vamos começar hoje a nossa lição de uma forma um pouco diferente. Não se preocupe, nós não estamos em uma aula de ciências, mas eu gostaria de fazer uma pequena experiência para a gente dar início à nossa aula de hoje. A gente não cansa de pedir isso para vocês, mas escolha um local tranquilo aí na sua casa, para que você possa acompanhar com a gente a nossa lição de hoje. Vocês estão vendo aqui na nossa mesa essas vasilhas. Dentro dessa segunda vasilha, a vasilha do centro aqui, nós temos um material que é bastante conhecido por vocês, que é a areia. Este material é um material que é encontrado aí nas lojas de material de construção, e quando os construtores estão com esse material em mãos, ele geralmente, para ele poder trabalhar com esse material, com areia, ele tem que deixar essa areia o mais limpa possível para poder ser utilizada. E aí, diante disso, eu já lanço uma pergunta para vocês. O que eu devo fazer para que esta areia se torne própria para a gente poder estar utilizando aí? Os construtores utilizam aí para sentar tijolos, para poder fazer rebocos de paredes. E aí eu perguntaria para vocês, quem é que sabe aí qual é o equipamento utilizado para que a gente deixe essa areia mais limpa? E aí, vamos lá, um tempinho para você pensar aí. Pois bem, aqueles que responderam peneira, acertaram, é isso mesmo. Então, para nós podermos limpar essa areia, nós vamos utilizar então peneiras. E aí eu começaria com vocês aqui então. Se vocês pudessem dar mais uma olhada nessa areia, vocês vão notar que ela está cheia de pedacinhos de galhos de madeira, de folhas, pedras. E aí o material que nós vamos, então, o equipamento que a gente vai estar utilizando então aqui é a peneira. Nós vamos começar com a peneira um pouquinho mais grossa. Vocês vão ver que na primeira passagem dessa areia nós vamos ter aí já algumas dessas sujeiras que vão ficar na primeira peneira. Bacana. Então olha só, na primeira peneira que nós passamos já ficou uma certa quantidade de material. Eu vou agora passar esse meu material em uma segunda peneira. Olha só, na nossa segunda peneira então, ficaram aí algumas pedras.
as folhas um pouquinho menores, os pedacinhos de madeira. E aí nessa terceira e última peneira, vocês vão poder observar comigo aqui que essa areia, ela vai sair já limpa, né? E pronta para ser utilizada. Olha aí, então na nossa terceira peneira vocês ainda conseguem ver uns grãozinhos de pedra pequenos. E a gente pôde então, diante dessa pequena experiência, observar que essa areia agora sim, ela já está pronta para o uso, que for definido a ela, caso seja no reboco de uma parede, na construção de uma casa, ela é largamente utilizada. Pessoal, o nosso intuito aqui com essa pequena experiência foi mostrar para vocês que assim como a areia teve que passar por esse processo das peneiras, algumas decisões na minha vida e na sua vida também tem que passar por algumas peneiras. E o nosso estudo de hoje, ele vai tratar um pouquinho sobre isso. Qual é a atenção que eu tenho dado para alguns costumes e modismos desse mundo atual? Eu tenho simplesmente entrado de cara nos modismos e nos costumes, ou eu tenho passado esses modismos que nos cercam por algumas peneiras? A nossa oração no dia de hoje é para que você possa, assim como eu, estar com a sua vida aos pés do Senhor e sempre deixando bem claro para as pessoas que estão ao seu lado que você não é daqueles que por onde a turma está indo você já vai atrás. Então o que a gente quer deixar claro aqui para vocês é que você pode na sua vida, no seu dia a dia, ter uma vida aos pés do Senhor, utilizando destas peneiras para poder ser aí uma rocha aos pés do Senhor. Assim como essa areia, agora sim ela está pronta para o uso, a gente gostaria que vocês entendessem que neste mundo que nós vivemos, nós somos cercados por diversas situações que elas devem passar por um crivo. E nós vamos caminhar com vocês mostrando quais são essas peneiras que eu e você pode utilizar para ter uma vida aos pés do Senhor. Eu gostaria de orar com vocês neste momento, antes da gente começar a nossa lição. Pai de amor, Deus querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar juntos, ó Deus, para lermos a Tua Palavra, para entendermos o que o Senhor tem a falar para nós, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, fica conosco, Pai, nos abençoe, ó Deus, e nos guarde, ó Pai, em mais estudo da Tua Palavra, Pai. Nós te louvamos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pessoal, nós vamos começar a nossa lição de hoje com o tema da nossa lição: moda vem, moda vai. O nosso texto básico se encontra lá em 1 Coríntios 10, nos versículos 23 e 24, que nos diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Com a leitura desse texto, pessoal, nós vamos dar início ao nosso estudo e a gente vai buscar entendimento do que o Senhor tem a nos falar. Dentro do exemplo que a gente teve lá das peneiras, a gente vai estar falando de um jovem que está na Bíblia, está no Novo Testamento aí. Esse jovem se chama Timóteo. Esse jovem traz para a gente bons exemplos que servem para a nossa vida. Esse jovem, então, como eu falei para vocês, é Timóteo. E a gente vai ler lá em 1 Timóteo 4, versículo 12, que diz o seguinte: Paulo falando para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, pessoal, Paulo, neste momento aqui, ele apresenta Timóteo, o jovem Timóteo, que ele teve momentos onde ele teve que tomar decisões diante dos costumes e modismos daquela época. Paulo já começa o versículo
pode servir para você, para mim. E ele fala: ninguém despreze a tua mocidade. Ou para a gente que é adolescência. Vocês conseguem perceber que Timóteo aqui, ele fazia diferença naquele meio que ele estava, naquela cidade que ele estava. Com certeza ele precisava de ser bom exemplo para aquelas pessoas ali. Ele precisava ser exemplo para aquele momento que estava passando ali. No versículo 12, aí vocês vão ver na parte final do versículo, que ele fala: ó, torne-se padrão dos fiéis. Aí ele fala: em que você tem que tornar padrão dos fiéis? No trato, na palavra, no amor, na fé e na pureza. Complementando esse texto, nós vamos dar uma olhada lá em 2 Timóteo 2, os versículos 22 e 23, que fala o seguinte, nesses dois versículos: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Pessoal, fica bastante claro para mim que Timóteo, assim como eu e você, ele era bombardeado por questões que levavam ele a tomar posição. Ou seja, ele tinha momentos que ele passava, que ele tinha que passar algumas questões ali por peneiras. E Timóteo, ele se posicionava diante dessas questões. Vocês podem observar aí que no versículo 22, ele vai falar aí, né, para fugir das paixões da mocidade. E aí isso traz para a gente aí que nós também podemos fugir de algumas questões que nos cercam. Se algum momento bateu na sua vida aí aquele momento aí de falar assim: eu posso não fazer, devo ou não ir. Se você deseja ser como Timóteo, você vai ter que então estar passando pela peneira algumas questões que deixam dúvida na sua cabeça aí. Nós vamos caminhar um pouco mais e aí a gente vai passar por algumas peneiras com a palavra que a palavra seguinte, a palavra pare. E aí vocês vão entender um pouquinho mais por que essa palavra. É interessante porque essa palavra, né, essa palavra pare, ela já dá uma noção do seguinte: quando nós paramos, a gente pode refletir um pouquinho melhor aquilo que a gente vai fazer. Essa palavra foi escolhida e ela é interessante porque a gente vai poder analisar letra por letra desta palavra e entendermos quais são essas peneiras aí que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida também. Então, galera, nossa primeira letra da palavra pare, então, vai ser o P. E o P, ele vai vir de proibição. Nós vamos analisar então essa primeira peneira da proibição em dois sentidos. O primeiro sentido que eu gostaria de analisar com vocês, a proibição, é no sentido de algo que eu for fazer, onde Deus está nesse negócio? Como Deus nos vê diante dessa situação? E aí eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio 18, de 9 a 13. Olha só, nós vamos ver aí uma proibição direta de Deus. E aí é a nossa primeira análise aí da letra P. Quando Deus proíbe algo. Olha só o que Deus fala aqui para o povo dele. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que tal coisa
pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Olha só, aqui então nós vemos um caso claro de proibição do Senhor. E aí eu deixo para vocês, quando você for fazer algo, a primeira peneira que você tem que colocar na sua vida aí, qual é a posição de Deus para essa questão que eu vou fazer? Será que é uma proibição direta dele? Será que na Bíblia eu encontro respostas para essa situação que eu estou passando, de total abominação do Senhor? E aí, o segundo ponto desta letra P, o segundo crivo, nossa segunda peneira, são os nossos pais. E aí o nosso Senhor Jesus, lá em Efésios 6, é um texto muito conhecido, que nos diz, nos versículos de 1 a 3, nos fala o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha aí, gente, o nosso segundo item da letra P é a proibição dos pais. Então, ou seja, se é algo que o seu pai está te proibindo, pense no que este mandamento está nos colocando aqui, de nós honrarmos ao nosso pai e à nossa mãe. Eles têm um tempo de vida grande e eles sabem o que eles estão falando. Talvez no momento você vai ficar chateado por algo que você gostaria de fazer, mas que seu pai e a sua mãe falaram: olha, não faça. E se eles estão falando para você não fazer, pense nesse mandamento, que é um mandamento que o Senhor coloca, que se você ouvi-los, tudo vai ser bem para você ao você escutar o seu pai e a sua mãe. Nossa segunda letra é a letra A. E essa letra, nós vamos então estar falando aí a peneira da aparência. Galera, o versículo que nós vamos ler agora, que agora ele nos deixa muito claro que nós devemos fugir de tudo que tem a aparência do mal. E aí eu me lembrei de algo aqui. Pô, se eu estou numa turma, se eu estou junto com a turminha, aí alguém lá começou a fumar um cigarro de maconha. E aí, o que vocês me dizem? Isso aí é ou não é uma aparência do mal? Pô, eu tenho que fazer o quê? Cair fora. Isso está passando de cheirar o que é mal, tá para lá, tá bem além do que é a maldade, algo nesse sentido. Então, assim, é um exemplo, mas vocês vão ter diversos outros exemplos de fugir da aparência do mal. E aí eu gostaria que vocês pudessem ler comigo aqui, lá em 1 Tessalonicenses 5, o versículo 21 e 22. Olha o que esses versículos nos falam. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Então, ou seja, vamos ter que julgar aquilo dali e ver se é bom. Se for bom, a gente vai reter. Se não, se tiver a aparência do mal, o que eu vou ter que fazer? Cai fora, gente. Nossa próxima peneira é a peneira da razão, é a letra R. Né? Nós estamos aí na terceira letra. E na razão é uma peneira extremamente também importante, pessoal. Essa peneira, ela vai estar me falando o seguinte: qual é a motivação que eu tenho para fazer uma determinada, para passar por uma determinada situação, ou fazer algo que outras pessoas estão fazendo, ou que outras pessoas estão praticando. Qual é a razão? Qual é a motivação da minha pessoa estar correndo atrás dessa situação? Eu estou ganhando, o que eu estou ganhando com isso? E aí, diante desta colocação nossa aí, dessa terceira peneira, que é uma peneira extremamente importante, a gente tem que entender que Deus, Ele faz o que? Ele sonda o nosso coração. Ele vê o que vem lá de dentro do nosso coração. E aí, eu entendo que essa peneira é uma peneira
de muita importância, pois muitas vezes eu ou você, nós vamos agir com a nossa razão deturpada, ou com a nossa razão buscando aí outras finalidades que não agradar ao Senhor. Então, preste bastante atenção aqui, o que diz lá em Provérbios 21, versículo 2. Olha só: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Olha só o que finaliza aqui, como que esse texto finaliza aqui, o versículo 2. Mas o Senhor sonda os corações. Para mim e para você, em alguns momentos, você vai achar que o que você está fazendo está tranquilo, está de boa, não vai ter problema nenhum. E é isso que o Provérbios está colocando aqui. Olha, o caminho que os homens traçam aí, para os olhos deles, para o meu entendimento ou para o seu, está tranquilo, está de boa, não vai ter problema nenhum. Agora, diante do Senhor, como que o Senhor vê essa questão? E aí o texto nos coloca bem claro aqui. Nosso Deus, Ele sonda o que está lá dentro. E muitas das vezes o que está lá dentro pode ser raiva, pode ser rancor, pode ser inveja. E aí, essa peneira ela tem que ser utilizada de uma forma muito correta, muito transparente nas nossas vidas. Bacana? Vamos então para a nossa quarta e última peneira. Nossa última letra, então, é a letra E, e a letra E vai ser a letra de efeito, ou seja, qual é o resultado da minha ação? O que eu vou apresentar diante daquilo que eu acabei, da minha posição que eu acabei tomando. Esse efeito, ou seja, o resultado, ele vai ser positivo, ele vai ser negativo, ele vai machucar pessoas, ou ele vai abençoar pessoas, ele vai servir de edificação, ou ele vai servir de divisão. E aí eu entendo que você tem a capacidade de saber aí que muitas das nossas ações, em alguns momentos, elas trazem efeitos devastadores. São às vezes palavras mal faladas, são às vezes ações que alguém lá atrás falou assim, olha, não faça, e você fez, e diante de algumas dessas situações, os efeitos virão. E uma coisa parece boba, mas ou seja, eu vou e colo em uma prova. Qual é o efeito disso na minha vida? Eu me orgulho de falar que esses momentos na minha vida eu não lembro ter acontecido. E eu ficava extremamente chateado quando alguém me pedia uma cola ou algo parecido. Porque se você for ver bem, o efeito de você estar colando é algo devastador, porque acaba que você não vai aprender aquilo que está sendo passado para você. E aí nós temos outros exemplos mais que a gente poderia dar. Mais um que eu poderia deixar para vocês, o tal do ficar, né? Ah não, fulano está ficando. Mas como que é isso? Está namorando ou não está? E aí, muitas das vezes, o tal do efeito do ficar, ele é devastador na vida dos adolescentes, de um adolescente que eu penso até que não deveria, mas alguns já estão aí namorando, mas esse efeito não vai ser legal. E a gente pode observar lá em Mateus 18, 7, olha só, Mateus 18, 7 fala o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Está falando aqui que é terrível o tal do escândalo, né?
E se esse escândalo vem da minha pessoa, da sua pessoa, felizmente a gente não vai estar sendo o quê? Exemplo. A gente não vai estar sendo sal para esse mundo aí que já está perdido. Então a gente finaliza aqui com esta peneira e a gente vai dar um fechamento aqui falando mais um pouquinho da vida de Timóteo para vocês, ok? Antes da gente passar aqui para finalizar em Timóteo novamente, a gente vai só recapitular com vocês aí quais são as peneiras que nós devemos ter aí nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então a primeira peneira foi a peneira do P, né, de proibição, onde nós temos aí as proibições que nós podemos encontrar quando Deus nos deixa essas proibições claras, a proibição dos nossos pais quando eles nos direcionam para um determinado caminho, e aí nós vamos para a letra A, né, que é a letra da aparência. Se tem a aparência do mal, eu devo fugir da aparência do mal. E aí você vai de novo, nós vamos aí para a próxima letra, que é a letra R, né, de razão. Qual é a razão? Por que eu estou fazendo isso? Qual a motivação de estar fazendo passando por essa determinada situação? O que isso vai estar me levando? E a nossa última letra, que é a letra do E, que é efeito. Qual vai ser o resultado disso tudo para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu lado? Então, galera, nós começamos aí a nossa aula falando de Timóteo e vamos terminar falando de Timóteo, desse jovem que foi um exemplo maravilhoso aí de uma pessoa que utilizou essas 4 peneiras. E eu gostaria que vocês pudessem, se durante a semana, achei interessantíssimo esse a 1ª e 2ª Timóteo. É um livro maravilhoso para que eu e você possa estar lendo, colocando em prática o que esses 2 livros aí falam aí da vida de Timóteo e como era o proceder dele. E eu gostaria de ler com vocês aí os elogios que Paulo fez a Timóteo. Foram tão interessantes que no capítulo 3 de 2 Timóteo, aí, capítulo 3, versículo 17, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 3, versículo 17, Paulo fala para Timóteo, ele dá aí diversas atribuições que Timóteo tinha, e ele finaliza falando assim, olha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No versículo 16 ele fala que toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. Timóteo, ele foi um jovem que ele utilizava essas peneiras que a gente colocou aqui para vocês, e ele foi realmente um exemplo para as pessoas daquela cidade onde ele vivia ali. Eu gostaria de, só para a gente finalizar, pensarmos aqui mais 2 questões. Timóteo nos deixou exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E quando eu penso nesses exemplos, eu penso lá em Gálatas 5, nos frutos do Espírito, que diz pra gente, né, um texto bastante conhecido também, Gálatas 5, 22 a 23, que nos dá aí aquilo que a gente deveria buscar diante do Senhor e diante dos homens, né? Nos coloca aqui, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
diante disso daqui você pode pintar e bordar, isso aqui você pode fazer, você pode ser longânimo, você pode ser bondoso, você pode ser cheio de fidelidade, você tem que ser manso, você tem que ter domínio próprio. Contra isso não há lei, está liberado, você pode fazer. Agora, as peneiras nós temos que utilizar. E aí eu gostaria de voltar um pouquinho lá na nossa experiência, que a gente fez lá no início. E eu deixaria para você aí pensar: que tipo de areia que eu quero ser? Vocês viram que quando a gente começou a nossa experiência lá, aquela areia estava toda suja, estava cheia de graveto, cheia de pedra. E aí a pergunta que eu deixo aí no ar para você é: o Senhor busca na minha vida e na sua vida pessoas que realmente o adorem em espírito e em verdade e que tenham suas vidas limpas, que seja uma areia que o Senhor possa olhar para a gente e falar: poxa, aí está um adolescente que tem feito tudo para me agradar, que tem sido um adolescente, como o Senhor falou a Davi, né, de acordo com o meu coração, que é uma pessoa que tem me agradado em tudo. Então que você possa analisar e pensar aí: e aí, que tipo de areia que eu quero ser? Uma areia pronta para ser usada, uma areia limpa, que vai dar um belo de um acabamento, com os frutos do Espírito, como a gente acabou de ler aqui, nesse texto de Gálatas. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida ricamente e que a gente possa entender que peneiras têm que ser usadas nas nossas vidas, nesse mundo que nós temos vivido, para que a gente possa ter uma vida aos pés do Senhor, digna, que a gente possa ser bem visto por onde nós andarmos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente e que essa lição possa ecoar aí, não só hoje, mas em toda a sua vida. Que o Senhor possa te abençoar ricamente. Deus abençoe. Até uma próxima.